Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Muito bom dia, uma ótima terça-feira para você. Se você tem sido abençoado pelos nossos devocionais diários, espalhem este vídeo para as pessoas, para que elas possam ouvir da palavra de Deus, serem tocadas por essa palavra e, quem sabe, pela vontade de Deus, serem transformadas. Você pode divulgar, você pode então compartilhar, se inscrever na nossa página, deixar algum recado, uma pergunta. Estamos sempre dispostos a atender e a responder na medida, naturalmente, do possível. Muito bem, nós estamos falando da unidade espiritual no meio do corpo de Cristo. Nós falamos dos motivos certos, falamos das marcas certas e agora estamos falando dos meios certos. O primeiro meio é fugir do egoísmo. Nós não podemos ser egoístas, não podemos também nos autoexaltar, ter a vanglória. E agora, essas duas são negativas. Agora vamos olhar para a primeira das 5 que são positivas. São 3 positivas, 2 negativas. As 2 negativas vamos falar das 3 positivas. A primeira dela, que a humildade de espírito nos dá. Essa é a nossa terceira maneira de promover, ou terceiro meio de promover a unidade espiritual, que é a humildade de espírito, que é o oposto da ambição egoísta e da vanglória, é o corretivo para eles. A humildade de espírito é o alicerce do caráter cristão e da unidade espiritual. Não é por acaso que a primeira bem-aventurança e a principal, digamos assim, a fundacional, se refere a ser humilde de espírito. A humildade de espírito, ela traduz uma palavra que literalmente significa isso, ter um espírito humilde. Humildade, literalmente essa é a ideia, não tem nenhuma coisa por trás. Ela foi usada, interessante, para um escravo, esse adjetivo, colocando essa como a pessoa mais baixa, por assim dizer, no sentido de mais humilde, mais correta nesse sentido. Então ela descreve assim uma base para a qual nós devemos viver. É entender o meu valor, que diante do que Cristo fez, nós não somos nada. O mundo tem falado que você deve se exaltar, que você deve se autopromover, quando na verdade a palavra de Deus nos diz que você deve se rebaixar, você deve colocar os outros acima de você, você deve se colocar como uma pessoa humilde, não no sentido de fazer isso apenas para mostrar isso, não, mas ser algo do nosso coração. Ser humilde de espírito é o oposto do orgulho. É o oposto do orgulho. A humildade é uma virtude nas nossas vidas. Salomão, no Velho Testamento, diz: quando vem a soberba, vem a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Mais tarde ele declara: é melhor ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Zacarias descreve a vinda messiânica do rei, dizendo que ele é justo, dotado da salvação, humilde, montado num jumento. É interessante essa profecia sobre o Messias, que Mateus aplicá-la à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém de maneira humilde. Jesus era o homem manso e humilde de coração. Moisés era um homem manso, era um homem humilde, um homem mais manso, segundo diz Números, que já teve na face da terra. E porque o Senhor é exaltado, ele ama os humildes, mas os arrogantes ele conhece de longe. Está no Salmo 138. Em outro salmo, o salmista vai dizer: os humildes herdarão a terra. Então, o orgulho, a hipocrisia, ela vai contra isso. Ela vai contra isso. Na verdade, nós temos que nos revestir de humildade. E a humildade genuína, queridos, ela envolve os crentes a não pensar bem de si mesmo.
mas ela exige que consideremos o outro mais importante do que nós. Então, na verdade, aqui a ideia é essa. Nós devemos pensar mais em olhar para os outros. Não significa fingir que os outros são mais importantes, mas realmente entender e acreditar e ver que os outros de fato são mais importantes no reino. E a ideia aqui de mais importante é que ela deve ser mais elevada de fato do que eu mesmo, né? O meu eu deve ser diminuído e, na verdade, eu devo exaltar, por assim dizer, não exaltação no sentido de louvor, mas ver no outro aquilo que de fato é importante e é bom. E assim nós vamos completar isso um no outro, né? Então devemos ter uma visão adequada do nosso irmão em Cristo. Às vezes as pessoas acham que porque têm sabedoria ou porque conhecem bem alguma coisa são melhor do que o outro. Não, isso é soberba. Isso é soberba. Na verdade, honestamente, devemos olhar de modo que o outro seja mais elevado do que eu. Não importa o grau de conhecimento nem de sabedoria que eu possa ter. Quando eu olho para o meu irmão em Cristo, lavado pelo sangue de Cristo, transformado pelo sangue do Cordeiro, dotado com dom espiritual, eu posso ver nele uma importância que eu não tenho, mas que ele tem. Então eu o coloco nesse sentido como alguém que está superior a mim mesmo. Isso é ser humilde de espírito. Mas não simplesmente por falar, mas é realmente para que eu entenda isso e veja que eu não sou ninguém, não sou nada. Se não fosse a graça do Senhor que me transformou, que me mudou, eu seria menos ainda. Então, que Deus seja exaltado, que a glória seja toda dele e que você, meu querido irmão, seja uma bênção no reino de Deus, usado para a glória do Senhor e que em todas as coisas você possa exaltar acima de tudo o nome do glorioso Redentor. Uma ótima terça-feira para você e nos vemos amanhã, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço. Uma palavra de amor, uma palavra